com o N2, porque a gente conversa agora com Felipe Pena, que é jornalista e professor da Universidade Federal Fluminense. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, meu parceiro. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, meu caro. Vamos lá, Felipe, que a gente começa com uma apuração da Bela Megali, do jornal O Globo. Parece que nem Jair Bolsonaro, olha isso, parece que nem o papai está aguentando as loucuras do filho nos Estados Unidos. E aí, o que diz essa apuração? Diz que Jair Bolsonaro já disse para as visitas que tem recebido que está insatisfeito com as manifestações públicas do seu filho Eduardo Bolsonaro. Jair avalia que o filho está falando muito e que, cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o seu pai. Olha só, hein, que ingrato, né? Veja. Pô, o filho foi lá tentar de tudo, Vai gente. ser caçado, né? Pelo menos é o que a gente espera. Foi pra lá, se bem que ele recebeu um Pix também gordinho, Ele né? recebeu 2 milhões. Aí Isso é que eu estranhei o Gonê não indiciar o Bolsonaro. Gente, enquanto. o cara estava envolvido. Por enquanto. Então... Mas o Felipe vai decifrar esses dois personagens aí melhor do que qualquer um de nós. Diga lá, Felipe, sobre essa tretinha familiar. Olha, Roberta, Chico, se eu tivesse que elencar alguns complexos sobre a família Bolsonaro, eu elencaria vários, poderia elencar vários, mas eu acho que há um complexo ali fundamental que norteia o comportamento dos Bolsonaro, que é o complexo paterno, né? O complexo de filhos que têm que aturar um pai autoritário, homofóbico, corrupto, e tentam imitar o comportamento do pai para agradá-lo, e muitas vezes com algumas tendências que acabam indo de encontro ao comportamento, ou melhor, né? Saindo daquele comportamento que o pai gostaria que tivesse, o que na verdade acaba sendo uma função psíquica do complexo de destruição do próprio pai. Como é que funciona esse complexo paterno? Vamos lembrar algumas frases do Bolsonaro autoritário. Preferia ter um filho morto do que um filho gay. E aí vamos comparar com o comportamento do filho 02, né, que vai para Angra, né, e tira foto sem camisa com o primo, Léo Índio, né, e recebe aquela bronca do pai. Um pai que faz um esquema de corrupção chamado rachadinha e que é imitado pelo 01 na Assembleia Legislativa do Rio, que vai a julgar, não vai a julgamento porque ele consegue fazer um conchavo no judiciário. Um pai que é candidato à presidência da Câmara e tem que ligar para o filho 03, esse que está em discussão, que está surfando naquele momento, Chico, e que diz o seguinte: olha, daqui a pouco a imprensa vai cair em cima de mim, porque nem você está aqui para votar em mim, porque você está surfando. Reparem, ali a gente já está vendo uma espécie de reação a esse complexo paterno, de destruição do pai pelos próprios filhos, consciente ou inconscientemente. Quando o Eduardo vai aos Estados Unidos dizer que vai ajudar o pai, ele já está cavando a cova do pai, na verdade. É aquela função freudiana que todo mundo conhece, né, Chico? Matar o pai. Ele está matando o pai ao fazer o que está fazendo nos Estados Unidos. E eu acho muito justo que seja assim, porque esse complexo paterno, ele permeou toda a família Bolsonaro e vai até o 04. E digo mais, ainda tem a misoginia que vai acabar acometendo esse complexo psíquico na filha 05. Né, porque ele diz que no final deu uma fraquejada, teve 4 filhos, e no final deu uma fraquejada e teve uma mulher. Vocês lembram de todas as frases que eu disse, né? Sim. Tudo isso compõe um quadro psíquico de um complexo paterno muito patente, que acaba mexendo com a psique de todos aqueles filhos, do 01 a 05, e causando transtornos que, ao fim e ao cabo, vão se votar contra a própria família Bolsonaro. É óbvio que eu entendo os componentes políticos, é óbvio que eu entendo a armação feita por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo dos Estados Unidos, mas eu queria ressaltar esse aspecto que às vezes passa despercebido, inconsciente, para mostrar que um complexo paterno muito forte pode ser também causa, pelo menos uma das causas, dessa destruição de uma família que é misógina, né, machista, homofóbica e corrupta, como a gente tem visto nos últimos anos. Eu acho que é um diagnóstico que dá para concordar, né, Chico? Não, muito bom. Você tem, inclusive, nessa linha de matar o próprio pai, nessa linha freudiana, você tem agora o Eduardo, Roberto, dizendo que é candidato mesmo que o Jair Bolsonaro não deixe, não apoie. Ele já está colocando acima da vontade paterna.
ameaça, não apoia o Tarcísio, que parece que o Bolsonaro está inclinado a apoiar uma suposta candidatura do Tarcísio, que eu acho que não vai se candidatar à presidência, mas o Eduardo vem aí com essa fúria e diz, não, passo inclusive por cima do meu pai e serei candidato. É nessa linha de matar o pai. Do cadáver de meu pai. Sim, sim. Cadáver de meu pai. Essa é a função de resolução do complexo. Passar por cima, matar o pai é isso, simbolicamente falando, claro, mas é isso, matar o pai é passar por cima da vontade dele, se impor e acabar destruindo, que é o que acontece, né? A famosa resolução do complexo de Édipo. Édipo acaba matando o pai, aquilo obviamente de uma forma simbólica, né? Na mitologia, mas é uma profecia autorrealizadora, você não pode fugir ao seu destino, e o destino dele é acabar com o pai. Mas eu diria, Chico, que ele não matará o pai apenas se forçando ser o candidato, ele já está matando o pai fazendo o que está fazendo nos Estados Unidos, porque piorou muito a situação dele. Então, de forma bastante simples, de forma bastante assertiva, o Eduardo Bolsonaro mata o pai todo dia quando ele assume que é o responsável pelo tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, porque ele prejudica o próprio pai, prejudica as articulações da própria anistia do pai, prejudica a articulação de uma extrema-direita que está totalmente dividida. Ele, Eduardo Bolsonaro, é o artífice, é o principal artífice contra o pai. Ele é a seta que está sendo lançada contra o pai, né? A sociedade é o arco, ele é a flecha, mas é uma flecha em alguns momentos inconsciente e outras consciente. Mas eu diria que o complexo está muito bem escrito ali. Esse é um caso que a gente vai poder estudar muito na psicanálise daqui a alguns anos, com um certo distanciamento, e eu diria não só o Eduardo, o Eduardo é mais patente, mas a gente vê isso, vai ver isso com Flávio Bolsonaro, vai ver isso com Carluxo também. Quantas vezes o Carluxo também se indispôs com o pai, e o pai teve que cortar dele né? Teve que cortar do Carluxo o comando das redes sociais. Sim. Muitas vezes ele se dispôs com o 01 também, com o Flávio Bolsonaro. O Jair Renan, que é o 04, ainda é muito novo, mas provavelmente vai ter esses problemas. E eu nem vou falar da menina, né? Porque a gente acabou de dizer que ele disse, né? Repetiu que foi uma fraquejada. Então, para mim, está muito claro, né? Essa família vai ter que conviver com esse complexo, e esse complexo é apenas uma pá de cal na sepultura de Bolsonaro. Eu estou falando simbolicamente. Né? Claro. Então, daqui a pouco, Chico, vão dizer que eu estou falando na morte de Bolsonaro. Né? Eu estou falando de forma simbólica. E que na internet tudo é assim, né? Podem deturpar tuas palavras. Não vão pensar na psicanálise, vão pensar de forma literal, e obviamente que eu estou falando de forma simbólica. Não, até porque essa turma acha a psicanálise uma frescura. Não, isso é viadagem, isso não serve para nada. Então essa turma vê assim. Mas, Felipe, e quando você tem o seu ídolo maior, no caso do Bolsonaro, ídolo maior, no caso do Donald Trump, né, o ídolo do bolsonarismo, trai o Bolsonaro, quando flerta com o Lula, embora não seja um flerte de confiança, mas é um flerte, é um elogio ali ao Lula. O que trauma sai daí? Que prejuízo psíquico sai daí? Nossa. É um trauma muito análogo, né? Porque é o trauma da traição do pai, né? Porque você está vendo ali a grande referência de toda a extrema-direita mundial é Donald Trump. E no momento em que Donald Trump dá uma piscada para o principal inimigo da extrema-direita no Brasil, é como se houvesse uma traição irremediável daquele espectro político, daquele fantasma que ronda toda a extrema-direita brasileira. No livro Psicologia de Grupo, o Freud fala um conceito que é o narcisismo das pequenas diferenças, que é uma forma de se identificar narcisicamente com o valor, não a partir do que você é, mas a partir daquilo que você não é. A expressão melhor desse conceito no Brasil está no filme Que Horas Ela Volta, que mostra a filha da empregada que está frequentando a mesma faculdade que a filha da patroa. Esse é o narcisismo das pequenas diferenças, que na direita não quer que o filho da empregada esteja na faculdade da classe média, que os aeroportos sejam frequentados pelos pobres. E aí, essa defesa que é feita por um ídolo como é o Trump, ou pelo próprio Bolsonaro, canaliza esses sentimentos que deveriam estar debaixo do tapete e faz com que as pessoas tenham orgulho disso. Elas têm orgulho de ser homofóbicas, têm orgulho de ser racistas, têm orgulho de ser preconceituosas, elas têm orgulho daquilo que é anticivilizatório. O Donald Trump fala isso o tempo inteiro. Lembram-se do que ele fez com o presidente da África do Sul, né, defendendo a supremacia branca
os brancos sul-africanos acusando o presidente da África do Sul de ter matado brancos no país dele. Então, no momento, agora imagine a cabecinha dessas pessoas que foram incentivadas a acreditar em Donald Trump como grande líder da extrema-direita mundial, como aquele que inspirou Bolsonaro, vendo este seu papa da extrema-direita piscando o olho, flertando, dando aquela olhadinha de lado, sabe, Chico? Ali pro Lula, e o Lula muito sedutor, né? E dizendo que teve química. Até as palavras usadas são palavras de sedução. Entende que isso também é simbólico. Não é uma coisa racional de, a gente conversou, fizemos um acordo e apertamos as mãos. Não. É muito mais forte que isso simbolicamente. Rolou uma química. Rolou um flerte. Rolou amor, Chico. Foi amor. O sujeito laranja lá, de cabelo laranja, se apaixonou pelo Lulinha Paz e Amor. Viu aquela barbinha branca, deu uma babadinha de lado e ficou ali apaixonado, cara. O coração bateu. É isso que faz os bolsonaristas ficarem loucos. Se fosse racional, se fosse um acordo de chefe de Estado com a mão apertada, eles não ficariam assim. Mas esse flerte emocional, Chico, isso acaba com a cabecinha da extrema-direita. Estão todos no travesseiro nesse momento, chorando, lágrimas e lágrimas de desespero. Essa é a reação psíquica quando o pai dos pais trai a sua causa. Muito bom. Deve ter ficado um pouquinho enciumado aí, esse flerte. Sim. Só digo isso. Olha, tem uma outra apuração que é da Folha de São Paulo sobre o governador Tarcísio de Freitas, porque ele tem dito a aliados que está desanimado para concorrer à presidência. Entre os motivos desse desânimo estão os ataques, né, que sofre de Eduardo Bolsonaro e até o bom desempenho de Lula ao enfrentar o tarifaço de Donald Trump. Felipe, parece que o governador está reavaliando. Mas o relógio está correndo, né? Ele vai ter que tomar uma decisão logo menos. Eu acho, viu, Roberta, que essa decisão já está tomada. Você acha? O Tarcísio não vai ser candidato. Eu acho que isso já está tomado. O que a gente está vendo, eu falei isso uma vez aqui no comentário para vocês, eu acho que a gente está vendo um teatro de marionetes, em que um tenta ser, um acha que é marionete e o outro acha que o outro é a marionete. A gente teve uma articulação da anistia, em que o Tarcísio se envolveu, prometendo, tendo do outro lado a promessa de que seria o candidato da direita. Só que nenhuma das entregas é possível. Nem a anistia é possível, porque é inconstitucional, e nem a família Bolsonaro, o Jair propriamente dito, vai entregar a candidatura à presidência para alguém de fora da família Bolsonaro. Ele mesmo, Bolsonaro, jamais deixará de ser candidato, mesmo estando preso. Ele vai ser o candidato e vai colocar um dos filhos ou a Michele como vice, para manter Bolsonaro na cédula eleitoral, na urna eletrônica. E vai acontecer que esse vice assumirá em junho, lá bem perto, em julho, perto da eleição, agosto, né? Aliás, como fez o presidente Lula quando foi proibido de se candidatar. Só que agora o caso é real, né? Só que agora a punição é justa para o Bolsonaro, para o Lula não foi. Eu duvido que o Bolsonaro não queira repetir a mesma estratégia. Nesse sentido, o Tarcísio já percebeu que não tem espaço. E um outro fator é que ele teria que renunciar ao governo de São Paulo no final de março, começo de abril, para ser candidato. Vocês acham que ele vai correr esse risco diante da instabilidade de Bolsonaro? Bolsonaro é um homem que não cumpre acordo. Bolsonaro é o tipo de sujeito que deixa os mortos pela estrada. Ele não recolhe seus feridos. Ele é aquele capitão que deixa os feridos na estrada. Lembrem de Bebiano. Lembre de General Santa Cruz. Lembram? Ele deixa pela estrada, Chico. Ele não recolhe os seus feridos em batalha, não. Você acha que ele vai recolher Tarcísio? Tarcísio vai confiar nele? Eu acho muito pouco provável, viu? Na verdade é isso. Ninguém pode entregar o que promete. Nem Tarcísio pode entregar a anistia, e a gente está vendo isso agora, e nem Bolsonaro pode entregar a candidatura à presidência. Vai continuar com ele, com alguém de sua família como vice, assumindo logo depois. O que eu acho muito bom, porque dá um nó na direita toda. Essa direita que já está bem confusa, né, Chico? Já está meio capenga aí, tende a se desestruturar ainda mais com as articulações muito bem feitas, aliás, do Lula internacional e nacionalmente, com a queda da inflação que a gente já vê acontecer, a queda do dólar que ajuda, inclusive, na queda da inflação, a comunicação do governo que vem melhorando muito, acho que vocês estão vendo isso também, é possível mostrar as entregas, e tem entregas novas para mostrar, né? Pé de Meia, né, outros programas que são novos. Não é só o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, que são programas antigos, mas substanciais.
Tem coisa nova aí que o governo tem para mostrar, com uma mídia eficiente, com uma comunicação eficiente, e principalmente, o que eu acho fundamental mesmo, de todos os pontos, que é a queda dos preços do supermercado, dando um alívio para a classe trabalhadora. Eu acho que a tendência da direita é se diluir cada vez mais em microcandidatos, sendo que um Bolsonaro sempre vai ter pelo menos 25% dos votos, 25 a 30, o que inviabiliza que um outro candidato de direita, um Caiado, um Zema, cheguem ao segundo turno. Segundo turno, se houver, será com alguém com o sobrenome Bolsonaro. Agora, é estratégia de guerra, né, Chico? A divisão só enfraquece. Sim, sim. E as brigas também, né? Que é o que a gente está vendo na direita. Olha de Bolsonaro, quem é o candidato. E essa indecisão, né? Você era para a direita ter um candidato já posto a essa altura da história. Não tem. E se fica dependendo do Tarcísio, tem que ser abril para ele sair. Ele não tem. Se ele perde a eleição, que é o provável, não tem para onde ir. Não existe sem o bolsonarismo, então ele não vai largar a sombra do Palácio dos Bandeirantes, mas por nada nessa vida. Acredito que o roteiro é esse que o Felipe deu, deixar colocar ou o Flávio, ou o próprio Eduardo, ou a Michele de vice e ir até ela ir ali em julho, agosto, e apresentar a candidatura, porque ele realmente não vai poder, porque está inelegível, estará preso, então não tem como, não tem jogo. E tem mais um detalhe, Chico. Ele conta, ele tem no imaginário, e a gente tem que contar com isso, o imaginário bolsonarista é um imaginário de teorias da conspiração muito forte, mas ele conta no imaginário dele com uma presidência do TSE que vai estar com o Nuno Marques, com uma vice-presidência que vai estar com o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça. Sim. Então ele ainda acha ali na cabecinha dele que esses dois, estando na presidência e vice-presidência do TSE, podem reverter a inelegibilidade dele, mas não podem, porque aquilo é um colegiado de 7 pessoas. Exato. E ainda que esse colegiado revertesse, isso ia acabar no STF, e o STF ia cortar as asinhas. Mas Bolsonaro não pensa assim, meus caros. É mais um fator para ele investir nisso que a gente está falando, Chico, de se manter candidato com alguém da família vice para assumir no lugar dele em julho e agosto. Também acho o cenário mais provável. Você tem ali no paralelo o Ratinho Júnior como uma candidatura meio laranja da direita, né? Mas porque eles têm que ter candidato, senão não faz bancada. Não, vai ter que ter candidato, não dá para o Lula ganhar por WO, eles têm que inventar uma candidatura qualquer. Sim, e o Kassab sempre fala, né? Ou o Ratinho, ou o Eduardo Leite, ou o Tarcísio, né? Ele sempre coloca os três. O Tarcísio, não sei, acho que é o mais difícil do momento. Esfriou demais. Acho que o Eduardo Leite também não. Acho que o Eduardo Leite vai para o Senado. É mais provável o Ratinho Júnior, é mais provável o governador de Goiás. Ronaldo Caiado. Esses são os mais prováveis. Agora eu acho que o Ratinho também não dá para muita coisa, não. Mas você não perde nada, né? E esquenta aí para o futuro. Ele não tem mais. É o segundo mandato dele, ele não tem mais. Não perde nada, não estou fazendo nada. Vamos embora. Vai acabar tendo um Padre Kelman também nessa história. Sempre aparece um Padre Kelman. Está faltando essa candidatura exótica, que é o tivemos como o Pablo Marçal, etc. Ainda é uma surpresa que não chegou. Até porque será surpresa. E a gente tem que ter cuidado, viu? A gente está rindo aqui, a gente está rindo, e é claro que a gente tem que rir porque a gente tem bom humor, mas a gente tem que olhar com atenção isso, porque o Pablo Marçal quase chegou ao segundo turno em São Paulo. Exato, é uma candidatura perigosa. E isso é uma realidade. É uma realidade perigosa. Esses candidatos que vêm das redes sociais, que penetram no imaginário como coaches e acabam tendo uma gama de eleitores considerável, que não são da política, mas já estão na política, que se vendem como outsiders, mas na verdade são insiders, que ganham muito dinheiro vendendo a própria imagem e usam a política como trampolim para isso. Então esses caras vão aparecer, viu, Roberta, viu, Chico? Sim. E a gente tem que ter atenção para desmascará-los aqui. Tem muito Pablo Marçal aí na encolha que a gente ainda não está vendo, mas vai aparecer perto da eleição. Falta essa candidatura ainda, que não foi posta, e é o tipo de candidatura que ela surge ali já na maio, junho do próximo ano. Mas temos que contar com essa candidatura. Ela vai chegar, um Marçal da vida vai se apresentar para o jogo, talvez engula até a extrema-direita. Um pouquinho deve abocanhar, a candidatura bolsonarista. Deve abocanhar um pouquinho, né, Felipe? Sim. Abocanha, claro. A gente viu o Pablo Marçal quase abocanhou o Ricardo Nunes na Prefeitura de São Paulo. Foi ali
por muito pouco, né? Por muito pouco ele seria o candidato da direita no segundo turno. Deu um susto muito grande. Um cara como esse aí está inelegível, não será. Sim. Mas alguém com um perfil pode furar essa bolha com muita facilidade, né? E ainda tem os apoios, né? Um cara como o Paulo Figueiredo, por exemplo, que eu considero uma das figuras mais abjetas das redes sociais, ele tem ali 3 milhões, 4 milhões de seguidores e é réu, né? Vai ser condenado, mas vai estar lá nos Estados Unidos protegido por Donald Trump. Ele pode apoiar alguém com muita força. A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas acham que Paulo Figueiredo, Chico, é bolsonarista. Ele não é bolsonarista, gente. Ele se aliou a Bolsonaro, aquilo é um cavalo para ele, para defender causa própria, porque ele é réu também. Ele defende essas sanções porque ele tem muitos contatos no governo Trump, mas ele é réu, ele está defendendo a si mesmo. Eu posso provar isso. Se você for, Chico, lá no meu Instagram, eu deixei fixado uma discussão que eu tenho com o Paulo Figueiredo, em que ele grita 10 vezes, não sou bolsonarista. Não sou bolsonarista. Desesperadamente, Chico. Então, ele já confessou isso, ele está agindo em causa própria. Aí as pessoas o chamam de bolsonarista, ele não é, gente. Ele é Paulo Figueirista. Sim. Ele é o neto do último ditador do militar do Brasil, do João Batista Oliveira Figueiredo. Aquele, sabe? Que preferiu o cheiro de cocô de cavalo a cheiro de polvo. Ele é desse tipo, e é um cara perigoso. Ele que pediu guerra civil. Pediu guerra civil ao vivo na Jovem Pan. Exato. Ao vivo, guerra civil no Brasil. É uma pessoa perigosa que precisa ser condenado pela justiça. Já é réu, será condenado. Mas que tem muito peso na internet. E a gente não pode desconsiderar isso. Nunca. A gente tem que estar atento a isso. Muito bom. Meninos, vamos falar sobre uma pesquisa que traz a aprovação do governo Lula, tá? Uma pesquisa realizada pelo IFESP. Ela mostra que a avaliação positiva do governo voltou a crescer e agora alcança metade do eleitorado. A gente tem um gráfico aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha, em azul, a aprovação de Lula. Março de 2025 tinha 41, maio de 2025, 40, julho de 2025, 43 e agora em setembro subiu para 50. A linha vermelha é da desaprovação, que era de 54, manteve em 54 até maio de 2025 e começou a cair, ó. Julho de 2025, 51 e temos aí 48% em setembro de 2025. E esse resultado representa uma virada, né, em relação ao saldo negativo registrado, na verdade, nos últimos meses. Podemos trazer aqui para esse gráfico alguns pontos importantes, como o enfrentamento do governo em relação à taxação de Donald Trump. Podemos trazer, acho que também aqui, o preço dos alimentos. Talvez aquela história do Pix tenha dado, né, uma diminuída também na percepção das pessoas. Eu acho muito inflação, economia popular, que era o que pegava, o ovo caiu, tudo caiu. Uhum. E essa bandeira de soberania, esses 2 pacotes aí. Essa onda, mas tem mais coisa. Felipe? O Chico tem razão, é isso mesmo. É um fator externo que foi... a gente recuperou um símbolo que é o símbolo do patriotismo, que foi sempre equivocadamente absorvido pela extrema-direita, simbolicamente. A gente tinha até vergonha de andar com a camisa da seleção brasileira, né, Chico? E esse símbolo foi recuperado. Isso aí o Eduardo Bolsonaro deu de graça, dentro daquela perspectiva de morte do pai, do complexo paterno. Esse é um ponto. Segundo ponto, os preços dos alimentos, que realmente teve uma queda, e isso é o que realmente causa... aflição na população, quando os preços estão aumentando. E a gente tem uma trajetória de queda até a eleição, pela queda do dólar e tudo mais. E por último, não menos importante que essas duas circunstâncias, tem a própria atuação da comunicação do governo, como eu mencionei antes, que agora acho que conseguiu. A gente viu durante muito tempo, aí durante um mês, 2 meses, vídeos de inteligência artificial que mostravam, né, como é que os ricos tratavam a questão do imposto de renda. Vocês viram isso, né? Mostrava claramente, né? A gente não quer pagar imposto, mas quem tem que pagar é o pobre. E acho que isso também penetrou no imaginário popular. A gente está no meio de uma guerra semiótica, meus caros. É um controle pelo imaginário público. Não é só argumentos racionais, que também são importantes, mas é como você comunica e como simboliza esses argumentos e como isso penetra no inconsciente coletivo que define uma eleição. A gente tem que pensar, Chico, junguianamente.
nessas eleições. A época do debate só racional, é claro que ele tem que existir, mas o debate só racional, em épocas de rede social, não existe mais. A gente tem que saber simbolizar, tem que penetrar no simbólico. É isso que é o meu trabalho aqui na universidade. Sim. Tentar entender como que o simbólico se processa no ramo político, o que eu chamo de complexos culturais. É o que eu tenho estudado e é o que eu tenho pesquisado, tentando entender como é que funciona a cabeça do eleitor. Espero que funcione muito bem para a comunicação do governo e a gente não perca de 7-1, como perdeu muitas vezes, né, nas redes sociais. Acho que agora, não sei se vocês concordam, estamos equilibrando esse jogo. Estamos entrando na simbologia e nessa simbologia acho que a gente agora tem só a vencer. É isso, de 7-1, quem perdeu Muito foi bom. Não, a gente dos deputados, né? A gente era muito desprevenido. Depois dessa PEC da blindagem, você falou em 7-1. Exato, Roberto. A gente era muito desprevenido. Em 2018, em rede social, chegamos completamente inocentes, puro e besta. Os caras fizeram um arrastão na nossa frente. Ficamos só assim, e nada. Exato. Até nessa última do Pix, que eles conseguiram, através do Nicolas, fazer um grande sequestro da cognição pública, dizendo que o Pix ia ser taxado. Sim. Agora foi revertido porque Trump, uma das coisas que ele queria é acabar com o Pix no Brasil. Sim. Então, acho que isso foi equilibrado pela comunicação assertiva e simbólica do governo. É assim que se faz comunicação na era digital, com velocidade e com linguagem. Isso tem que ser levado muito a sério. Se for levado a sério, se for construído dessa maneira, a gente pelo menos empata esse jogo. Se a gente empatar na rede social, Chico, o Lula faz o resto do trabalho, porque ninguém se comunica como aquele cabra, viu? Ninguém. Tem molho, né? É isso aí, meu cara. Tem molho, deu química, enfim. Deu química. Aí, exatamente. O cabra tem borogodó. Tem ziriguidum. Felipe, obrigada, viu? Volte mais aqui no N2. Boa noite. Volto sim, beijo pra vocês. Adoro a química aqui também, viu? Vocês têm muita garoto, química. é boa. Volte sempre.